Olá pessoal do sexto ano, então vamos para mais uma videoaula e hoje, continuando nosso assunto sobre frações, nós vamos falar sobre frações equivalentes, redução, simplificação de fração e frações irredutíveis, ok? Então vamos lá. Frações equivalentes, simplificação de fração e fração irredutível. Irredutível. Então, pessoal, antes de tudo, nós vamos aprender o que são frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas frações que representam a mesma quantidade de um valor. Observe o seguinte aqui, pessoal, nós temos essas duas figurinhas, onde a primeira aqui, a fração que representa um pedaço que está pintado vale 1/2. Ou seja, metade da figura está pintado. A fração 1/2 representa metade dessa figura. Lembram? Numerador, denominador. Numerador, um pedaço do todo. Denominador representa o todo, total de pedaços em que a figura foi dividida. Já aqui, nós temos a figurinha que é representado pela fração 4/8. 4/8, 4/8. Ou seja, nós temos 4 pedaços pintados de um total de 8. Então, a fração que representa esses 4 pedaços pintados é a fração 4/8 ou 4/8. E você consegue perceber o seguinte, que nessa figurinha aqui com a fração 4/8, metade da figura também está pintada. Então, pessoal, essas frações são equivalentes. Mesmo sendo frações diferentes na escrita, elas são iguais, porque representam a mesma quantidade de um todo. No caso, elas estão representando metade da figura. 1/2 é a fração que representa metade da figura aqui. 4/8 é a fração que representa metade dessa figura. Então, frações equivalentes são frações escritas de forma diferentes, mas que representam a mesma quantidade de uma figura, de um todo. Ok? E se nós aplicarmos aqui a simplificação, nós vamos perceber isso bem na prática. Professor, o que é simplificar? Simplificar, pessoal, é você reduzir, é você fazer com que aquele valor fique menor. E para isso, nós vamos usar comumente a divisão. Por exemplo, vamos lá. Vamos simplificar. Vou botar de outra cor aqui. Vamos simplificar a fração 4/8. Olha só. 4/8. Pessoal, quando você vai simplificar uma fração, você vai ter que encontrar um número que divide tanto o numerador como o denominador ao mesmo tempo. Ou seja, um mesmo número, um mesmo valor que divide numerador e denominador ao mesmo tempo. Que número seria esse? Esse número aqui, no caso, você consegue perceber que seria o 4. Ó. Então, vamos dividir aqui. Vamos dividir aqui também por 4. 4 dividido por 4 dá 1, pessoal. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. E 8 dividido por 4 dá 2. Olha o que eu fiz. Eu simplifiquei a fração 4/8. E é assim que você simplifica toda fração. Você vai pegar um número, no caso nós pegamos o 4, que divide tanto o numerador como o denominador ao mesmo tempo. Esse número aqui é o 4, porque 4 dá para dividir por 4 e 8 dá para dividir por 4. E 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2. Nós encontramos assim, ó, a fração 1/2. Olha só, pessoal. 1/2, 4/8 simplificado, dá igual a 1/2 ou 1/2. Equivalentes. Representam a mesma coisa. Mais um exemplo de simplificação, ó. Nós podemos pegar, por exemplo, a fração 3/9, ou 3/9. Vamos simplificar essa fração. Um número que divida tanto o numerador como o denominador ao mesmo tempo. Tem esse número? Tem. Seria o 3, ó. Vamos dividir o 3 por 3 e dividir o 9 por 3. 3 dividido por 3, nós sabemos que dá 1. E 9 dividido por 3, nós sabemos que dá 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Olha aí, pessoal. Então, simplificando a fração 3/9, ou 3/9,
nós encontramos a fração 1/3 ou 1/3. 1/3. Então, simplificar, pessoal, nada mais é do que você reduzir a fração, tornar ela menor. Como? Através da divisão, ok? E com isso, pessoal, nós encontramos, a fração irredutível. Tanto aqui a fração 1/2 como a fração 1/3, elas são irredutíveis. Vou botar aqui no cantinho, irredutíveis. Não sei se dá para você entender aí. Professor, por que elas são irredutíveis? Irredutíveis. Elas são irredutíveis porque não dá mais para simplificar. Não tem nenhum número que divida 1 e 2 ao mesmo tempo. Não tem nenhum número que dê para dividir 1 e 3 ao mesmo tempo. Ou seja, quando nós simplificamos uma fração e encontramos uma fração que não dá mais para simplificar, é porque essa fração que nós encontramos é a fração irredutível. Então, quando eu pedir para você para transformar a fração em uma fração irredutível, é isso que você vai fazer. Simplificar a fração até encontrar uma fração que não dê mais para dividir, não dê mais para simplificar. No caso aqui, 1/2, no caso aqui, 1/3. Não dá mais para simplificar nenhum dos dois. Então, elas são consideradas irredutíveis. Então, pessoal, frações equivalentes são frações diferentes que representam a mesma quantidade de um todo. Simplificar uma fração é você dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo valor. E fração irredutível é aquela fração que nós encontramos depois de simplificar, onde não dá mais para dividir, não dá mais para simplificar. No caso aqui, simplificando 4/8, nós encontramos 1/2, irredutível, não dá mais para simplificar. E no caso aqui, 3/9, nós encontramos simplificando a fração 1/3. Também não dá mais para dividir, não dá mais para simplificar. Ok? Tudo bem? Então, pessoal, era isso. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato comigo. Valeu e até mais. Tchau.